Olá a todos, estamos aqui na Porta 24, hoje com a nossa convidada Marlene Bastos, que nos vai falar de superação. O meu nome é Marlene Bastos e eu ajudo mulheres a salvar o seu relacionamento, capacitando-as a comunicar e se relacionar com o seu companheiro sem medos e inseguranças. Portanto, eu trabalho na área dos relacionamentos. E onde é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, Marlene? Podem-me seguir, tenho uma página no Facebook, Marlene Bastos Coach de Transformação, e também tenho uma página no Insta, @marlenebastos.coach. Marlene, hoje estamos aqui para falar sobre o tema da superação, no seguimento do artigo que escreveu para a revista Progredir. E, na sua opinião, a superação é algo inato dentro de nós ou é algo que nós conquistamos? Na minha opinião, é algo inato. É algo inato a todo o ser humano. Assim, nós podemos olhar para a história da humanidade e vemos inúmeros relatos de superação de coisas justamente extraordinárias, não é? Mas, na realidade, eu acho que a superação é feita de pequenas coisas. No nosso dia-a-dia, cada um de nós é capaz de superar várias coisas. Se nós olharmos para o nosso dia-a-dia, os acontecimentos, as situações, os contratempos que surgem, e eu acho que também é mais fácil quando nós conseguimos ter esta compreensão da superação, que faz-se nas pequenas coisas. E é dessas pequenas coisas que nós depois conseguimos efetivamente também superar coisas maiores. E, portanto, nesse sentido, sim. Agora, eu também queria dizer aqui uma coisa, que é, as histórias pessoais não são idênticas. Não é? Há pessoas que têm histórias pessoais extremamente violentas, ou tristes, ou com acontecimentos mais traumatizantes, inclusivamente. Naturalmente que eu diria que para essas já há um desafio que é grande, é o maior. Mas também é verdade que as sensibilidades das pessoas são diferentes, as próprias percepções da realidade são distintas. Uma mesma realidade é percepcionada de diferentes formas por todas as pessoas, não há ninguém que veja rigorosamente da mesma maneira. E, portanto, nesse sentido, ter também esta noção que pode levar mais algum tempo a algumas pessoas superar certas coisas, sobretudo quando são muito dantescas, são muito avassaladoras e podem inclusivamente precisar de ajuda profissional para o efeito, mas está tudo certo. Pegando nisso que estava a partilhar, acha que as pessoas que de alguma forma passaram por mais desafios é mais fácil superarem quando as coisas depois surgem, ou aquelas que passam por menos desafios é mais difícil? Eu acho que aqui a grande diferença, e aliás é algo que eu agora até reforço em relação à primeira questão que me colocou, a grande diferença aqui é o nível de consciência que cada um tem da sua capacidade de superação. Eu acho que isso é que faz diferença. Porque há pessoas que passaram por coisas extremamente difíceis na vida e estão muito conscientes da sua capacidade de superação. E isto é muito evidente quando falamos com pessoas já na fase sénior, pessoas muito mais velhas, e que nos contam tudo o que superaram com muita resiliência e com muita confiança em si próprios, porque estão já muito conscientes da sua capacidade de superação. Outras pessoas não estão conscientes, portanto, mais do que a história pessoal e do peso, que não pode ser de todo posto de lado quando os acontecimentos são muito impactantes, mas eu diria que esta consciência que cada um tem da sua capacidade de superação é o que faz verdadeiramente a diferença. Então, na sua opinião, pode-se dizer que consciência está associado com níveis de desafio? Quanto mais desafio, mais consciência? Não vejo tudo assim. É consciência do que nós somos. Não é? Quando nós somos conscientes de quem verdadeiramente nós somos, nós vamos nos pacificando. Aliás, agora falando um pouco porque estamos aqui a falar de superação, se é inato ou não, se todas as pessoas conseguem ou não, e aqui a questão é como é que se pode conseguir isto, não é? Como é que se pode conseguir fazer este caminho? E uma das abordagens, inclusive eu escrevi isso no artigo, uma das coisas que eu sugiro e que acho que é fundamental é nós estreitarmos conhecimento com a nossa história pessoal. Esse é o movimento de autoconhecimento. O autoconhecimento necessariamente reporta-nos para quem somos e traz-nos essa consciência de nós, de quem somos, da nossa capacidade de superação. E é um movimento que traz-nos um conjunto de vantagens muito grandes. Nem sempre é o movimento mais fácil, designadamente, ir aos momentos e aos momentos e às situações mais difíceis, mais exigentes.
E nós muitas vezes o que fazemos, uma memória de uma situação pode ter sido na infância, pode ter sido um relacionamento que nós tivemos, algo de muito mal que aconteceu. E nós o que fazemos é fechamos aquilo numa gaveta, a 7 chaves, e não queremos sequer pensar naquilo. Não queremos sequer contacto com aquilo, mas aquilo está por resolver, está por curar. É como uma sombra aqui atrás de nós. E vai ter impacto, vai nos condicionar, porque não está resolvido dentro de nós. Então vai ter impacto nos nossos relacionamentos, pode ter impacto nas nossas atitudes, ou somos reativos, ou por isso simplesmente não reagimos, de N formas diferentes que podem impactar-nos e, no fundo, condicionar-nos. E não nos está a permitir verdadeiramente superar e podermos ser quem somos. Mas, então, estreitar conhecimento com a nossa história pessoal é irmos à nossa história pessoal com ligeireza. É muito fácil ir às coisas boas, mas também ir a estas fases mais diferentes, estes momentos, estas situações das quais fugimos. Porque é aí que se encontra a grande oportunidade de nos pacificarmos com aquilo. Tendo em conta isto que estamos aqui a partilhar, na sua opinião, como é que nós podemos, perante uma situação mais desafiante, ativar essa nossa capacidade de superação? Ok, então, por exemplo, neste exemplo que eu estou a dizer, ok? Vamos à nossa história pessoal quando nos sentimos preparados. Isto tem que ser quando a pessoa se sente preparada. E é um processo que exige paciência e gentileza. Exige coragem, exige gentileza, exige paciência e irmos até lá, vermos a situação. De facto, há pessoas, e nós às vezes, nós vemos isso, há pessoas que vão uma e outra vez, já estão nesse movimento de ir ao passado, uma e outra vez, e depois voltam sempre ao presente a vitimizar-se e alimentar-se. Atenção, não estou a dizer que o que aconteceu não possa ter sido doloroso, triste, injusto, violento, mas a questão é que quando nós voltamos sempre, por exemplo, no mesmo ponto de vitimização, nós não conseguimos efetivamente superar, nós não vimos empoderados, porque quando nós nos vitimizamos perdemos todo o nosso poder. Nós não podemos esconder que aquilo aconteceu, mas a meu ver a solução é ir lá e ressignificar aquele episódio. Aí nós efetivamente podemos usar a nossa história pessoal a nosso favor. Só quando vamos lá também podemos já perceber, em vez de vir ao presente como vítima, pensar, isto fez de mim quem sou hoje. Mas a minha proposta é ir além disso. É a pessoa ir lá e pensar o que é que efetivamente esta situação tão violenta, ou tão triste, ou tão, a meu ver, injusta, o que é que isto me trouxe de positivo à minha vida? Nada é estéril. Então, imagina, eu posso fazer este movimento, esta prática, porque isto é um processo, não é um momento, isto é um processo, e posso perceber que uma das lições foi o perdão, que efetivamente, assim como a outra pessoa também erro, e pode ser essa a lição, pode ser uma lição de perdão, ou pode ser uma lição de amor incondicional. Alguém que possa ter tido um pai ou uma mãe que lhe dava maus tratos e que percebe que aquela pessoa da sua inconsciência era o melhor que podia fazer, ou que aquele pai ou que aquela mãe tinha uma doença mental não diagnosticada, por exemplo. E então hoje perceber que, não obstante tudo isso, eu amo o meu pai e a minha mãe incondicionalmente. É uma lição de amor incondicional. Ou então pode ser outro caso, vou só dar alguns exemplos para ajudar. Como é evidente, a vida não cabe nestes exemplos que eu dou, é muito além disto. Mas, por exemplo, alguém que para além, foi criticado severamente na infância, não recebeu afeto, e na idade adulta, ao fazer esta viagem até ao passado, a lição tem que ser o próprio, provavelmente com ajuda é mais fácil de perceber a lição, mas pode ser, ok, eu tenho valor, eu não preciso ser criticada, eu aceito-me, eu amo. A minha lição aqui é de amor incondicional e profundo respeito e valorização por quem sou. Marlene estava a falar em ressignificar, podemos dizer que a chave é por aí? É uma de parte do caminho, atenção, começa na história pessoal, que é como um novelo, como eu escrevo no artigo, que vai, e chega-se à ressignificação. Então, uma parte do caminho, a meu ver, é essa, mas não fica por aí. A outra que eu sugiro é a abordagem de relação com a criança interior, é estreitar a relação com a criança interior. Porquê? Porque a criança interior é como a nossa essência. Remete-nos para aquilo que nós em essência somos. Quando nós nascemos ainda estávamos longe de todas as experiências que se foram somando e de tudo o que do exterior nós fomos absorvendo. Então essa criança que está dentro de nós, essa criança
é extremamente rica para nós termos uma percepção de quem somos. Acontece que há pessoas que nem têm bem noção de que há uma parte nossa que ainda é essa criança, não está fora. Não é? Então, se a criança não teve afeto, nós podemos ter essa noção de afetuosidade para connosco. Cada vez que o fazemos nesse movimento em direção a nós mesmos, nós estamos a trazê-la para nós. Pessoas, por exemplo, às vezes nós vemos isso, pessoas que brincam muito em idade adulta, com os sobrinhos, com os filhos. É a criança deles que está ali a precisar daquilo. Se calhar não brincaram muito na infância. E isto é muito saudável. E quando nós vamos tendo essa noção de que é importante nós termos essa relação também com a nossa criança interior, tentando, de alguma forma, nutrir o que na altura não foi nutrido, proteger no que não foi protegido, mas não como uma coisa fora, eu não acredito nisso. É uma coisa que faz parte de nós e cada vez que lhes damos a mão a ela, estamos a dar a mão a nós próprios e estamos a ir na direção da nossa essência e também estamos a reforçar a nossa própria identidade. Isto também é um movimento de contacto com a nossa essência, mas também de aprofundar o nosso próprio autoconhecimento, antes de filtros, de bloqueios que possam ter surgido no nosso processo de desenvolvimento e educação, no seio familiar, na sociedade, nas escolas, das várias esferas por onde nós nos fomos movendo. Então eu diria que, por um lado, é estreitar o contacto, o conhecimento com a história pessoal ressignificando, e por outro lado é reforçar, é estreitar, e em alguns casos para alguns será reforçar, essa relação com a criança interior, com paciência, com gentileza, respeitando um ritmo próprio, não é? Um ritmo que não tem que ser o ritmo de adulto, somos nós que temos que, pelo exemplo, mostrar a essa criança que ela pode receber o que em tempos não recebeu, não digo que foi por maldade, muitas vezes é apenas por inconsciência ou por estarem a fazer o melhor que puderam aqueles pais. E o que eu queria dizer aqui é que esta questão da criança interior é muito interessante também. Por exemplo, quando eu trabalho com casais, eu trabalho sobretudo com mulheres que me vêm pedir ajuda para salvar a relação. Já trabalhei com alguns casais, mas normalmente eu trabalho em processos individuais, mas intervindo nelas, eu ajudo a intervir e tenho a possibilidade de intervir na relação e ajudo-os na relação. E é muito interessante que, em muitos casos, a minha abordagem é também uma de criança interior, seja delas tendo a percepção, aí imagino, de qual é a ferida daquela criança, e portanto elas tendo este movimento para com elas, mas também terem a compreensão do companheiro e qual pode ser a ferida do companheiro, para poderem terem essa empatia, essa compaixão quando se relacionam com ele. E isto, em termos de comunicação, da conexão no casal, faz muita diferença. Porque muitas vezes, quando um casal está a discutir, são as duas crianças queridas que estão a discutir. Está a ver? E então a pessoa ter noção do que é que esteve em falta em si e ter essa noção que no companheiro foi outra coisa que pode ajudar de facto que as pessoas consigam falar de uma forma a ir mais de encontro às necessidades uma da outra. E também superar fases difíceis dos relacionamentos. Marlene, e agora que estamos todos aqui ainda no rescaldo aqui da pandemia, né? Isto ainda não acabou, não se sabe muito bem como é que vai ser aqui o nosso futuro. Que mensagem é que deixa às pessoas que vão ver este vídeo em relação a formas de superar também este desafio que surgiu na nossa vida? Lá está, ressignificar. Não é? Todos nós podemos ressignificar esta experiência, nós podemos olhar para isto como algo que tolhiu a nossa liberdade, que nos condiciona, que nos levou a perder pessoas que nós amamos, ou vivemos com receio de ter uma doença, ou de até perder o posto de trabalho, ou viver com dificuldades financeiras, ou podemos perceber que esta pandemia traz aqui uma oportunidade de reflexão, sobre nós, sobre a nossa vida e uma possibilidade de nos relacionarmos uns com os outros de uma forma distinta, não é? Dando talvez mais importância ao que é importante. Nós muitas vezes vivíamos a pensar num momento lá à frente, quando aquilo fosse acontecer, e agora é tudo mais imediato. Este é o momento, é aqui que nós temos de estar presentes. E agora aqui, agora que eu estou a falar aqui consigo, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer com que esta conversa seja de facto útil, agradável para ter impacto em pessoas e ajudar as pessoas. E se cada um de nós fizer isso no seu dia-a-dia, procurando estar tão consciente quanto possível, quando trabalha, quando também tem que fazer uma coisa que até se calhar é aborrecida, mas procurando entregar, estar presente, sem pensar ou devia ser de outra maneira, aceitando, mas colocando-se com a ação transformadora, tipo, eu vou dar
o que eu posso neste momento de melhor de mim. Eu estou presente, eu estou a respirar, nós estamos aqui, estamos a respirar. Nós estamos com o sol lindo lá fora, é verdade que estamos em pandemia, há limitações, mas estamos vivas, estamos aqui articulando, a fazermos uma coisa que gostamos, então é procurar nas pequenas coisas. E quem está a passar por uma situação mais difícil de Covid, por exemplo, para essa pessoa pensar que é uma paragem, que a vida está a pô-la a parar, porque está a precisar de cuidar de si. E não adianta estar a pensar no pior, que vai ficar pior. Não, cuide de si, confie. Confie que é um momento para se nutrir e depois há de voltar. E há de voltar com mais consciência e mais capacidade de continuar. E depois vai ver que superou. E vai ser mais uma prova de superação, para somar às muitas, que vai fazer a pessoa perceber efetivamente que é capaz de superar. Mas quem estiver com muitas dificuldades de superar, seja o Covid, seja outras coisas, sozinho, naturalmente que essas pessoas, eu sugiro que procurem ajuda. E para isso que a ajuda profissional pode, de facto, facilitar muito as nossas vidas. Marlene, obrigada por este bocadinho sobre este tema da superação. Não sei se quer deixar aqui mais Eu é que alguma vez. agradeço o convite, eu gosto muito do vosso conteúdo, gosto muito da vossa revista, tive imenso gosto em estar aqui, pronto, e espero que esta entrevista e o que eu possa ter dito também possa ajudar as pessoas no sentido de viverem vidas com mais superação e mais felizes e melhores relacionamentos. Esperamos que tenham gostado. Vamos continuar a partilhar outros temas com outros convidados. Partilhem, comentem, façam like e obrigada!